Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero mostrar como está o meu Caladium bicolor após 10 meses de plantio. Essa planta muito ornamental, decorativa, que pode ser plantado tanto ao chão quanto em vaso. Inclusive, desde o momento que eu fiz o plantio, ele permaneceu no mesmo vaso. Há uma semana eu encontrei, gente, deixa eu focar aqui, essa inflorescência linda que surgiu. Não esperava, porque com 10 meses de plantio, gente, a planta ainda está novinha, um bebê, vamos dizer assim. E eu fiquei esperando com muita ansiedade para que ela se abrisse e eu pudesse mostrar essa inflorescência, que na verdade é um espádice branco pequeno, que lembra muito o antúrio, o lírio da paz. Assim, é um pouco diferente na textura, mas eu fiquei encantada, olha isso. Inclusive, ela se desenvolveu muito dentro desse vaso aqui. Essa planta também é conhecida como coração de Jesus, tinhorão. Vem numa diversidade de cores que chamam muita atenção. Essa daqui, ela é variegata, mas também vem no tom branco, verde, rosa, vermelho. Cada uma mais linda do que a outra. E para fazer a muda, basta plantar o bulbo, que é essa pequena batatinha aqui, simples assim, ou por sementes. Se você tem o tinhorão e de repente as folhas começaram a ficar murchas e caíram todas, ficou apenas o bulbo, não descarte, porque essa planta, gente, também entra em dormência. E nesse período de dormência, você não precisa ficar regando, coloca o vaso na sombra, sem regar, deixa a terra seca mesmo, que depois de um certo período, rebrota e começa a se desenvolver com muita facilidade. Nessa compostagem, eu agreguei alguns substratos que ajudaram no seu desenvolvimento. Aqui eu tenho pó da casca de ovo, pedacinhos de carvão, coloquei humus de minhoca, esterco de boi e um pouco de torta de mamona no momento do plantio. Depois disso, não agreguei mais nada, a mantive aqui nesse vaso, a sol pleno e pronto. Ali as regas eram feitas a cada 2 dias, porque a terra também não pode ficar muito seca. Aí essas folhas aqui, elas ficam murchas e caídas, então ela precisa de solo fértil e bem úmido. E o que acontece? Essa inflorescência aqui é de um valor secundário, ninguém dá muita importância, mas tem uma durabilidade boa e eu espero que daqui surjam outras, não sei qual o período, mas eu fiquei muito feliz pelo menos ter nascido essa. Eu não esperava que iria surgir tão cedo. Linda! Pena que não é tão valorizado. Aí, o que eu vou fazer? Vou retirar desse vaso que está muito apertado. Preparei uma nova compostagem. E essa muda que eu separei só para mostrar o bulbo, eu vou colocar também no mesmo vaso. Há um detalhe que eu gostaria de citar. Geralmente quando as plantas estão florindo, não é bom estar trocando de vaso nem de substrato. Porém, como aqui já está muito apertado, vou descompactar toda essa terra e tentar retirar do jeitinho que está aqui, para não mexer na raiz e nem mexer muito na planta. Que eu notei, as suas folhagens estão ficando um pouco debilitadas, por causa desse detalhe aqui, ó. As raízes estão vazando, então precisam de espaço. E por essa terra estar muito compactada, a planta não consegue se hidratar e as mudas que começam a surgir vêm assim, olha, com defeito, por não haver espaço à sua volta. Então eu só vou descompactar e transferir do vaso menor para o maior. Lembrando que esse vaso está furado, com pedras no fundo e também contendo um novo substrato. Então eu venho com a faca e contorno toda a planta, sem machucar as raízes, e tento retirar. Gente, olha isso.
as raízes se compactaram aqui, ó, estão tomando a forma do vaso. E isso impede o desenvolvimento dela. O que acontece? Se ela não tivesse florindo, poderia ser feito um corte aqui, retirar um pouco desse excesso de raiz e replantar. Porém, como ela está em floração, eu não posso fazer isso. Então, eu apenas vou passar de um vaso para o outro. Vou vir aqui e colocar. Quando você fizer isso, procure centralizar bem a planta. Se houver necessidade, retire um pouco do substrato. Coloque a planta tomando cuidado de não tirar a terra que está em volta das raízes. E preenche toda a lateral do vaso com a compostagem que você preparou. Lembrando que todo o substrato ele deve ser colocado em partes iguais, independente do tamanho do vaso. Tipo, esse vaso aqui, ele é médio, mas se fosse um vaso grande, era só repetir todas as medidas e ir colocando até preencher o vaso por completo. Iria ficar dessa forma aqui, lembrando de deixar sempre 2 centímetros sobrando entre a terra e a borda do vaso. Vou regar. Nesse momento, é necessário prestar atenção no fundo do vaso. A água deve ser colocada até vazar aqui embaixo. E quando começar a surgir no fundo do vaso, ó, como aqui, para de colocar a água. Esse é o ponto correto de você cessar as regas, ou seja, vai ter como base. Vazou no fundo do vaso, sua planta já está hidratada, então não fique colocando água demais, porque você pode apodrecer as raízes dela. E isso ocorre gradativamente, e os primeiros sinais são as folhagens que vão ficando apodrecidas, e os brotos, essas mudas que surgem aqui no meio, elas ficam bem pretinhas, escurecidas, nem chegam a abrir. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre fertilizante líquido. Não coloquei no replantio, porque ele costuma queimar as raízes da planta e a planta seca em menos de 3 dias. Então, se você caprichar na compostagem, não há necessidade de colocar fertilizante líquido nenhum. Se você optar por colocar, faça após 2 meses de plantio, porque esse é o período de adaptação da planta, tanto ao local quanto ao novo substrato. Nesse replantio, eu utilizei substratos que eu já tenho em casa, que eu costumo fazer sempre replantes com ele, que é terra vegetal, humus de minhoca, areia de construção, esterco de boi, coloquei vermiculita, o pó da casca de ovo, o pó do carvão vegetal, farinha de osso, torta de mamona e até outros tipos de adubo, como por exemplo os orgânicos. Tudo que você puder agregar para o bom desenvolvimento da planta é válido. Mas antes, procure pesquisar, saiba qual tipo de planta que você tem, o que ela necessita, se ela gosta de sol, de sombra, qual o ambiente ideal para o seu desenvolvimento. Porque às vezes você adquire uma planta que é de sombra e você deixa no sol. Ela vai secar, ela vai morrer. Então, são regras, coisas simples que fazem toda a diferença. Agora vou colocar a sombra e aguardar a primeira semana de adaptação. 4 dias depois do replantio, o resultado é esse daqui. Minha planta está praticamente adaptada. Eu não perdi nenhuma das suas folhas, nem a haste floral. O solo continua úmido. Desde o momento em que eu fiz a última rega, não precisei colocar mais água. As folhinhas que estavam bem pequenininhas, olha, já estão quase se abrindo. As mudas que estavam bem pequenas já se desenvolveram mais. Isso mostra que a planta já se adaptou e que já pode ser colocada em local definitivo. Lembrando que depois que você faz um replantio correto, é manter a sua planta em local de sombra pelo menos 1 semana. Porque você consegue ver nesse período se as folhagens vão ficar assim firmes, se vão murchar. Caso isso aconteça, é necessário fazer um corte. E com tinhorão, você vai ter uma facilidade muito grande de ter várias mudas, porque é uma planta que brota com facilidade. Nesse caso aqui,
eu mantive toda a terra, do jeito que estava no vaso anterior, eu passei para esse novo vaso. Mas se houvesse necessidade de fazer um corte, era só não machucar o bulbo, mantendo ele intacto. Mas se não tiver e só restou raízes, também rebrota. Espero que você tenha gostado do vídeo. A todos um grande abraço. Deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Também estou no Instagram e você pode estar me seguindo. E está aqui o Caladium em sua primeira inflorescência.